Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui no canal sobre o meu top 10 livros favoritos. Vários desses nomes que eu vou trazer aqui para vocês já conhecem, mas como sempre chega gente nova no canal, eu achei que era importante ter esse vídeo aqui registrando esses 10 livros e quem sabe fazendo uma atualização a cada ano para ver o que saiu dessa lista, o que entrou. Já adianto que eu não vou fazer a ordem, tá? Da 10ª posição para a primeira, não tenho essa capacidade. Então os livros estão aqui de forma totalmente aleatória, na verdade estão organizados por tamanho de livro. Então já estejam cientes disso e não cobrem isso de mim, porque gente, não tem nenhuma condições de fazer isso. Bora lá então para essa lista. Vou começar com o primeiro livro que eu não tenho aqui na minha estante, que é O Estrangeiro, do Camus. Esse livro foi lido este ano, recentemente, e ele se tornou um favorito facilmente. Nesse livro a gente vai acompanhar esse personagem que recebe a notícia da morte da mãe dele, a gente percebe que ele reage com isso com certa apatia. Vamos acompanhar o enterro dessa mãe dele, como que ele reage, e uma série de eventos até o momento em que ele mata uma pessoa e vai ter um julgamento e enfim, né? Basicamente esse é o resumo da história. É um livro que eu gostei bastante de ler e para mim o que mais me marcou nesse livro foi realmente perceber como a mente dele lida com essas situações. Por mais que ele tenha uma apatia, é interessante ver as justificativas para a forma com que ele reage a esses eventos, a esses desdobramentos. Então, para mim, é muito claro que ele tem algum tipo de transtorno, porque realmente foge à norma. Mas o que me marcou muito foi também a expectativa da sociedade, de como ele precisa lidar com o sofrimento, com o próprio arrependimento, com a existência ou não desse arrependimento, na verdade, e como ele é julgado, né, no julgamento por conta desse assassinato, muito mais pelo seu caráter e pela forma com que ele lida com as coisas do que essencialmente pelo crime que ele cometeu. Isso para mim me deixou muito intrigada, a forma com que termina o livro também é sensacional e é um livro que eu quero reler. E um dos fatores de ter me marcado também é que eu, como uma pessoa neurodivergente, nem sempre tenho as reações mais adequadas, o que é esperado pela sociedade. Então eu me coloquei em alguns momentos no lugar desse protagonista e fiquei com aquele sentimento de também ser julgada em algumas situações, porque eu não estou tendo o tato necessário ou não estou reagindo, né, expressando a minha emoção da forma com que naquele ambiente é necessário. Então fica a mega indicação para vocês. É um livro curto, mas um livro denso que não tem como você ficar indiferente à leitura deste livro. Próximo livro então desta lista é o Harry Potter e a Ordem da Fênix. Esse livro aqui ele é um favorito para mim até hoje. Eu quero reler ele. Mas nesse livro a gente vai acompanhar então toda a ruína, né, do mundo do Harry, porque ele tem o Dumbledore afastado da escola, ele tem a Umbridge, que é um terror encarnado, a gente tem a vulnerabilidade também do Sirius Black, que é o seu padrinho, e a forma com que ele vai descobrir a profecia que diz respeito a ele, a sua família, e aquilo que vai acontecer com ele no futuro, porque o Voldemort matou a sua família, tentou matá-lo também, e o que isso significa para o futuro dele. Então, para mim, eu acho que dos livros aqui que a gente tem do Harry Potter, é aquela virada que ele vai ter de uma adolescência, às vezes, muito inocente ainda, para um início de uma vida adulta mais madura e com mais responsabilidades. Então, esse livro aqui eu estava lendo também ali num momento de transição na minha vida, me marcou demais e todos os livros do Harry Potter, esse aqui é o meu favorito e por sinal tem aí um evento icônico na minha família, que quando o Sirius Black morreu, eu entrei numa crise de choro desenfreada. E todo mundo em casa estava preocupado, achando que tinha alguma coisa que tinha acontecido comigo. E daí quando eles foram entender que eu estava chorando porque o Sirius Black morreu,
foi assim, aquela situação, mas eu realmente me envolvi com essa história, me envolvi com esses personagens e pra mim muitas coisas que eram a raiz da esperança do Harry de um mundo um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, aqui cai por terra e a gente percebe, né, que o que vem pela frente vai ser muito desafiador. Então, é o meu livro favorito aí de toda a saga. Temos aqui também o Frankenstein, da Mary Shelley. Esse livro foi lido no ano passado e se tornou, assim, um favorito logo no começo. Eu sabia que eu ia amar esse livro quando eu iniciei a leitura. Tem o fator de que eu fui para esse livro não sabendo, na verdade eu tinha um imaginário do que eu ia encontrar aqui, mas a surpresa daquilo que eu encontrei que era tão diferente daquilo que eu consumia nas telas do cinema, nas séries, isso fez com que o livro só crescesse ainda mais na minha mente. Aqui a gente vai ter então a famosa história, né, do Dr. Frankenstein, que é o médico que vai criar uma criatura, né, a partir de restos de corpos que ele vai colocando ali para serem costurados, para serem, né, juntados, e com isso ele cria a criatura que por sinal não tem nome. Então Frankenstein é na verdade o nome do doutor, e aqui a gente tem um complemento do nome, né, que é o Prometeu moderno. Então é bem interessante esse livro, gente. O que mais me marcou é essa discussão de como que a sociedade lida com aquilo que é diferente. Da mesma forma com que a gente tem o estrangeiro, que é esse estrangeiro de si, é o estrangeiro da sociedade, aquilo que é desconhecido, aquilo que ninguém entende, aqui a criatura vai ser esse estrangeiro nessa história. A forma com que tem uma discussão também de que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe, é muito bem colocado aqui, apesar de eu não concordar com algumas coisas, mas a gente percebe o sofrimento e obviamente a solidão, tanto do Dr. Frankenstein quanto da criatura e até mesmo da própria Mary Shelley, que resultou aí nessa obra. Por sinal, a gente já tem resenha aqui do Estrangeiro, o link vai estar na descrição. E eu tenho um vídeo que eu comento as relações da solidão nesta obra aqui, tá? Eu não tenho resenha especificamente do livro, mas eu pego algumas nuances da história para falar sobre a solidão, que é um tema que eu tanto gosto, então vai estar aqui também no card de descrição do vídeo. É um livro que eu quero reler, gente, eu queria ler ele ainda esse ano, não sei se eu conseguirei fazer isso, mas é um livro que eu sou completamente apaixonada e que eu carrego muito dele comigo até hoje. Os desdobramentos dessa história e o fim, né, desses dois personagens, como que acontece o reencontro deles, é sensacional, é incrível. Ter um monólogo aqui da criatura, que é a minha parte preferida do livro, e a gente tem contato com tudo aquilo que ela viveu após ser abandonada, né? Porque ela foi abandonada ali pelo seu criador, que é o Frankenstein, e perceber como ela tentou se virar no mundo, como ela tinha essa inocência inicialmente, mas também uma raiva embutida, uma necessidade de companhia. É sensacional, gente. É um livro extremamente complexo, que tem muitas camadas e que vale ali leituras e inúmeras releituras. Próximo livro que eu li recentemente no desafio de 5 livros em 5 dias, que também vai estar aqui na descrição o link para o vídeo, foi A Metamorfose, que eu tenho nessa edição aqui do Essencial do Franz Kafka. Esse livro, gente, me trouxe várias sensações. Eu acho que a principal coisa que eu gosto dele é como que o fantástico, que é o fato do personagem, o Gregor Samsa, ter se metamorfoseado em um inseto, ele não é tido como um estranhamento por conta do próprio Gregor Samsa, né? Ele estranha muito mais como a família vai lidar com ele, mas ele não tem aquele momento de horror de si mesmo, de repulsa de si mesmo. Ele vê a repulsa dos outros e ao mesmo tempo como essa família vai lidar com esse sofrimento, com essa mudança dessa relação, quanto que ele é marginalizado e novamente ele também é um estrangeiro de toda aquela família, o quanto que ele foi usado por essa família antes dele ser metamorfoseado e o quanto que ele não vê o quão de errado tem nisso.
Então é um personagem que eu sinto muita pena dele e eu fico muito incrédula com o que essa família faz com ele e o que ele permite fazer e a forma com que ele não vê o quão errado as coisas acontecendo. Ele é totalmente míope para isso. E o fim dele aqui, novamente, tem um aspecto de solidão muito profunda e vale muito a leitura, gente. Eu já quero reler esse livro. Ele é pequeno, tanto que aqui, né, ele tá dentro desse livro aqui, do Essencial do Franz Kafka, mas é um livro muito profundo, sabe? Eu lembro que eu terminei o livro muito indignada com a história, indignada com essa família, indignada até mesmo com o protagonista, porque dá uma sensação, assim, de que ele vai se entregando para a situação que ele tá vivenciando. Então, assim, livraço, recomendo. Se você ainda não leu, vale a pena, você consegue ler em um final de semana e você vai ter aí lido uma grande obra. Próximo livro, gente, é O Cândido ou Otimismo. Esse livro eu li no ano passado também e foi, assim, um arrebatamento para mim. É curioso porque hoje é um dos meus livros favoritos e ele tá dentro de mim até hoje. Eu me pego pensando em situações que aconteceram aqui nesse livro, mas eu lembro que a minha experiência de leitura foi muito angustiante. Ele tem uma estrutura, né, episódica aqui, então a gente vai vendo cenas e cenas acontecendo, que o que acontece? Tem uma cena principal acontecendo e no fundo dessa cena tem várias outras coisas absurdas sendo relatadas também. Nesse livro a gente vai acompanhar a jornada do Cândido, que ele é expulso do castelo que ele morava por ele ter se apaixonado, né, e ter dado uns beijos ali na filha do rei, né, do dono, não sei se era rei na verdade, mas era ali o dono do castelo, etc. E ele foi formado na filosofia do Pangloss, que é o seu mentor, que diz que o mundo ele é o melhor possível que ele poderia ser. Então, por mais ruim que seja a situação que você esteja inserido, aquilo é o melhor possível que poderia acontecer em comparação a diversos outros cenários alternativos. Essa reflexão aqui eu acho interessante e a forma com que ele vai ficando imerso nessa filosofia e o quanto que ele não questiona essa filosofia. Então, assim, você vê várias situações que sim, poderiam ser melhores, sim, tem coisas que não precisavam ter sido daquela forma e ele ainda está convicto de que aquilo é o melhor dos mundos que poderia ter acontecido. Tem uma parte bem interessante que é quando eles conhecem basicamente algo como se fosse a Terra Prometida, onde o barro da cidade ele é feito de pedras preciosas, onde a arte ela é cultuada e é um lugar muito idílico, mas ele abre mão daquilo para ir atrás de algo melhor para si. E o quanto que a gente, às vezes, né, na situação que pode ser a melhor possível pra gente, a gente ainda assim quer algo a mais, quer algo diferente, porque não se sente preenchido. Tem uma última frase aqui desse livro que eu não considero um spoiler, tá? Mas deixa eu até achar aqui no livro certinho como que está. É preciso cultivar o nosso jardim. Então, para mim, fica muito a reflexão de como todo o universo às vezes está caótico à nossa volta. A gente não tem como resolver os problemas do mundo, apesar da gente ser sim importante para essa resolução. Mas antes de tudo, a gente precisa cuidar do nosso jardim, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que nos cabe cultivar e que cabe zelar. Para mim, essa é a grande reflexão do livro. Então, ele termina para mim com chaves de ouro e é também uma antítese do pensamento que o Pangloss tinha inculcado ali, né, no Cândido. É um livro que eu gosto muito, gente, e ele, como eu comentei, né, ele me marcou muito. Então, todas as vezes que eu me vejo, assim, numa situação tentando lidar com diversos problemas que eu não tenho como resolver, eu penso, eu preciso cultivar do meu jardim, então o que está no meu alcance, o que eu consigo fazer, o que eu consigo resolver aqui com as minhas próprias mãos, ou de quem que eu posso cuidar, né, o que está ao meu alcance. É muito aquela reflexão, né, também que é comum a gente ouvir, antes de você querer resolver os problemas do mundo, primeiro arrume as suas gavetas e arrume a sua cama. Então, para mim, é uma base aqui, né, no Cândido até mesmo. E o quanto que o otimismo, na verdade, muitas vezes, ele não basta para resolver os problemas,
mas é importante tê-lo para que a gente tenha forças para continuar lutando. Temos resenha também de Cândido Otimismo, como temos na verdade uma playlist do Diário de um Homem Supérfluo, que é o próximo livro aqui dessa lista. Vocês já cansaram de me ouvir falar sobre esse livro. Vai estar a playlist aqui que eu fiz a leitura comentando cada entrada de diário desse livro, de uma leitura bem aprofundada. Então, caso você tenha interesse, fica aqui a sugestão. Nesse livro a gente vai acompanhar esse personagem que resolve escrever um diário quando ele percebe que ele está morrendo e vai narrar alguns eventos que sustentam seu argumento de que ele é um homem supérfluo, e dentro desses tem um amor ali juvenil frustrado. E novamente, né, aqui a gente pode ver uma repetição do que me chama a atenção nos livros, porque ele se sente alheio às suas relações de amizade, suas relações de trabalho, o quanto que ele tenta se conectar com as pessoas e ele não sabe como reagir, quanto que ele não consegue ter aquelas conversas que são às vezes fúteis, mas importantes. Então assim, gente, é um livro que eu gosto muito, a forma com que ele fala que ele tem um cadeado interno, que faz com que às vezes ele não consiga se expressar, que ele não consiga saber como lidar com as relações interpessoais, com as relações sociais. É genial, não quero me estender muito aqui, mas realmente é um dos meus livros preferidos da vida. Ainda na seara dos russos, a gente avança aqui para A Senhoria, do Dostoiévski, livro este que me levou para Diário de um Homem Supérfluo, porque aqui nós teremos um homem supérfluo. Nessa história a gente vai acompanhar então o Ordinov, que é esse personagem totalmente imerso no mundo das ideias, da ciência, e se vê precisando procurar uma nova acomodação. Tem um momento ali que ele entra numa igreja e ele conhece uma moça, na verdade ele vê uma moça chorando em frente a uma santa, parecendo ela própria uma santa, e um homem do lado dela, que a gente não sabe qual que é o tipo de relacionamento que esses dois personagens têm. Ele fica ali embasbacado por ela, resolve meio que dar uma seguida e a convence de ser o seu inquilino, por conta disso ela será a sua senhoria. Para mim, o que eu mais gosto nesse livro é a forma quando ele sai para a rua e ele percebe o mundo ao seu redor. A forma com que esses estímulos vão ressoando dentro dele, como ele vai experienciando o mundo como se fosse a primeira vez, depois de muito tempo ali enclausurado. São sensações belíssimas e ao mesmo tempo que aquilo o estimula para a vida, causa um desconforto porque é tudo muito novo. Tem também aqui a forma com que ele vai reagir a esse relacionamento, né? Que ele vai descobrir qual que é a natureza entre a sua senhoria e esse outro homem. E o quanto também que ele é um homem de palavras, mas não tanto um homem de ação. Da mesma forma com que a gente vai ver isso no Diário de um Homem Supérfluo. Até o momento, de todos os livros que eu li do Dostoiévski, eu não li tantos assim, não li também suas grandes obras, das grandes, eu só li até o momento Os Irmãos Karamazov, mas dessa leitura em ordem cronológica, este é o que mais me arrebatou e que eu me acompanha, e é um livro aí sensacional. Eu já li ele umas 2 ou 3 vezes, e leria outras tantas caso necessário. O próximo livro, gente, ele é meu favorito desde não sei quanto tempo, na verdade. Mas eu acho que desde que eu li pela primeira vez ele na minha adolescência, que é A Insustentável Leveza do Ser, do Kandera. Esse livro a gente ainda não tem resenha dele, mas eu vou relê-lo quando chegar o momento dele no meu projeto de leitura em ordem cronológica do Milan Kundera. É um livro aqui que a gente vai acompanhar a história de 4 personagens, da Teresa e do Thomas, que é o grande núcleo ali, o principal núcleo, e da Sabina e do Franz. E para mim, gente, esse livro aqui, quando eu li, ele me fez perceber o quão complexas são as relações amorosas interpessoais. Não estou dizendo que isso daqui é um alvo de relacionamento que você deve buscar, muito pelo contrário, mas como esses relacionamentos não são preto no branco, não é assim, eu amo a pessoa me ama, vamos ficar juntos, e o quanto que as pessoas são complexas e diferentes e existem inúmeras dinâmicas de relacionamento que podem ou não ser boas para aqueles que estão envolvidos, mas que traz esse grau de complexidade desses relacionamentos. Então, para mim foi a grande reflexão, e na época que eu li, e eu tava vindo de leituras como Crepúsculo, esses livros ali que estavam no hype na época,
Isso que me fez colocar então um pouco o pé no chão e perceber como não existe esse mundo de fadas e como as pessoas querem coisas muito diferentes às vezes uma das outras de um relacionamento amoroso. E o que cada pessoa busca também é ter de resultado de um relacionamento é totalmente diferente, como as pessoas amam. E novamente, não que eu concorde com as formas de relacionamento colocadas aqui no livro, não tem como não dizer que são dinâmicas que realmente acontecem na vida real. Eu sei disso por atendimentos clínicos que eu já fiz de pacientes. Então, esse livro me abriu muito os olhos para diversos tipos de relacionamento e me ensinou, sabe? Me ensinou muito. E eu acho que é um livro que é complexo, que ele traz uma filosofia que eu amo, que eu sou apaixonada, que é a do eterno retorno. E a reflexão também do peso e a leveza que traz aqui nesse livro é sensacional, que aquilo que às vezes é leve para mim pode ser pesado para o outro e vice-versa. E tem uma frase aqui que fala, né, que para uma mulher, às vezes o peso de um ser amado, né, da pessoa com quem ela está tendo algum tipo de relação em cima do seu corpo é a maior leveza que ela pode sentir na vida. Então, essas antíteses, assim, nossa, é a minha paixão. Eu acho que a escrita do Milan Kundera nesse livro também é belíssima. Mal posso esperar para fazer minha releitura e quando fizer teremos resenha aqui no canal. E gente, não tem como falar de lista de favoritos sem falar sobre o Deserto dos Tártaros. Esse livro aqui a gente tem a resenha da minha primeira leitura, temos também um vlog de releitura desse livro, que eu dou uma filosofada incrível aqui sobre esse livro. Aqui a gente vai acompanhar a história do Drogo, que é um tenente que foi convocado para servir no Forte Bastiani. Esse forte que ele espera que vai trazer muito reconhecimento, muito louvor para a sua carreira, e não é necessariamente o que ele vai encontrar neste lugar. E aqui nós temos o elemento da passagem do tempo colocada de uma forma tão bela. E falando assim, né, tô tentando trazer o que esses livros mexeram tanto comigo. Ele me mostrou o quanto que às vezes as pessoas se acomodam em situações esperando algo melhor, mas que elas não agem para que esse melhor aconteça. Então, este livro aqui foi o propulsor, aí foi a força motriz para eu iniciar o canal aqui no YouTube, por sinal, porque eu estava em um momento que eu não estava satisfeita em como a minha vida estava naquele momento. Eu queria começar a falar sobre livros e a gente sempre espera o momento perfeito. E eu fiquei pensando que eu não queria ser como esses personagens, alguns dos personagens desse livro, que veem a vida passando, querendo um momento de glória, um momento de encantamento, e vendo o tempo passar isso não acontecendo. Então esse livro aqui é responsável por hoje eu estar aqui falando com vocês, e eu sinto que ele é um livro que ele é curto, ele é muito aquele livro que ele acontece nas entrelinhas do que está sendo dito. E o final também desse livro aqui, ele me deixa em frangalhos, gente. Eu amo de paixão. Eu espero que vocês leiam, que deem uma chance para essa obra. Vejam os vídeos que eu tenho aqui no canal também, que isso pode acabar despertando a vontade de vocês. Mas é o livro que eu recomendaria para pessoas que estão querendo mudar de vida, querendo fazer algum tipo de transformação no seu dia a dia. Pelo menos é isso que ele causou em mim e causou com uma outra pessoa também que eu já conversei, que leu esse livro. Então eu acho que ele tem esse potencial realmente de tirar a gente da zona de conforto. E por último, mas não menos importante, livro recentemente lido também que entrou para essa lista foi Os 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Esse livro aqui, eu ainda estou tentando colocar em palavras o que eu senti com ele, mas novamente nós temos a passagem do tempo aqui, que é algo que é um elemento que me chama muito a atenção nos livros, e tem também o aspecto da solidão, que é um dos meus temas. Então assim, gente, passagem do tempo, se sentir um estrangeiro, a solidão, são temas assim que se tiver um livro com certeza vai me agradar. Então se você tiver também alguma sugestão de livros que tem algum desses critérios, deixa aqui nos comentários, porque talvez venham daí novos favoritos para mim. Mas perceber o quanto é que essa família tão grande, tão populosa, ela é composta por personagens tão carentes, tão solitários dentro de seus mundos, é sensacional para mim. O final desse livro aqui, ele mostra também um certo determinismo assim de como que as coisas elas tinham que acontecer do jeito que elas aconteceram.
e isso também me chocou muito, me movimentou muito, porque era o final que aquela família precisava ter. Então, assim, um livro sensacional. Não comentei sobre o que é, né? Mas aqui nós vamos acompanhar a família dos Buendia, composta por 7 gerações que nós acompanhamos ao longo desse livro aqui, né? Ao longo de 100 anos, que vão fundar o povoado de Macondo e vão viver e se desenvolver nesse povoado. E como a gente vai ter a introdução das tecnologias, da guerra, do trabalho, do mundo moderno, né? Dentro desse povoado, e o quanto que mais desenvolvida essa civilização fica, mais decrépita, mais decadente as coisas vão se tornando. Então, assim, é um livro incrível, gente. Tem personagens que eles são muito emblemáticos. O realismo mágico desse livro, para mim, ele é tão natural dentro da narrativa que está acontecendo que nem parece um realismo mágico. Então, assim, isso para mim também trouxe um encantamento com a obra. Eu já quero reler ele, eu ainda estou estudando sobre essa obra, eu ainda não terminei de digerir ela, eu ainda estou, volta e meia, retomando o livro, retomando as minhas anotações. Então, é um novo favorito, estou apaixonada pela escrita do Garcia Marques e talvez a gente tenha outros livros dele aí nessa lista, quem sabe, na próxima atualização que eu fizer. Quero fazer 2 menções honrosas aqui, tá? Eu nem trouxe os livros pra cá, mas a primeira é do Morro dos Ventos Uivantes. Não entrou nessa lista, mas foi quase. Talvez em uma releitura ele entre, porque foi um livro ali que, gente, eu li em 2 ou 3 dias e foi assim, uma compulsão de leitura. Eu quero reler, provavelmente nessa releitura vou apreciar ainda mais a obra e talvez ele se torne um favorito. E a outra menção honrosa é o Flores para Algernon, este livro que me fez chorar num nível catarrento, me movimentou muito, é um dos livros que eu também quero reler, e o aspecto de como que a sociedade lida com pessoas com algum tipo de transtorno ou de deficiência, novamente diz muito respeito a mim, não tem como eu não me relacionar, não me projetar também num livro desse, não sentir o que o personagem está sentindo. Espero que vocês tenham gostado dessa lista aí dos 10 livros favoritos da minha vida até o momento. Então deixe nos comentários também os seus livros favoritos, vou adorar escutar recomendações de vocês. Lembrando que eu vou deixar o link de todos esses livros aqui na descrição, para caso vocês queiram comprar. Lembrando que quando vocês adquirem através do meu link, eu ganho uma pequena comissão, vocês não pagam mais nada por isso. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal também. Quero agradecer imensamente aos membros do canal que fazem a diferença no meu dia a dia. Considere também se tornar um membro e ter acesso aí a conteúdos exclusivos do canal. E eu espero ver você no próximo vídeo aqui do canal.